aqui falar da nossa aula, né? Aula de história, né? Continuar o assunto, Revolução Industrial. Aqui a gente já falou dessa parte, né? Primeira Revolução Industrial, né? Os avanços técnicos e industrialização, né? Tive que a partir do século XVIII, né? A partir de 1750, vão surgir transformações socioeconômicas na Europa, né? Começou na Inglaterra, vão se espalhar para o resto do continente, né? Te falou sobre a etapa da produção durante a Idade Média, né? Produção por artesanato, né? Que não havia divisão do trabalho. A gente falou da produção manufatureira, né? Com já a divisão do trabalho. Essas duas são feitas que o trabalho é manualmente, né? A gente falou da produção mecanizada, né? Que já temos aqui a participação das máquinas, né? Na produção. A gente falou a divisão da Revolução Industrial, né? Que é a primeira etapa, né? E segunda etapa também, né? A gente viu os motivos do pioneirismo inglês, né? Que a gente falou da questão do acúmulo de capitais, né? Que tinha a zona mais importante de livre comércio, né? Tinha uma burguesia interessada, tinha proximidade com países economicamente importantes, né? Também da Europa, né? A gente falou esse assunto, nessa questão. E podemos aqui também falar também sobre o controle do capitalista do campo, né? A burguesia era dirigida para as propriedades rurais, né? Utilizava as propriedades rurais de forma capitalista, né? E isso fez com que várias pessoas do campo migrassem para as cidades procurando emprego, né? E acabaram trabalhando o quê? Nas fábricas, né? Nós temos aqui posição geográfica privilegiada, né? Era próxima à Inglaterra, uma ilha, e próximo das principais zonas econômicas da Europa também. Nós temos aqui a segunda Revolução Industrial, né? A gente falou que também chamada de segunda etapa, né? Isso começou no século XIX. As principais características que são o desenvolvimento tecnológico intenso, né? Metalurgia, da química, né? Da farmacêutica. Nós temos aqui invenções que revolucionaram a medicina, né? A eletricidade, os meios de transporte, né? Também as guerras, né? No caso, na indústria bélica. Foi nesse período que os Estados começaram a apontar como grande potência econômica também. Houve um grande avanço, né, uma grande migração das pessoas da área do campo, né, para as áreas urbanas também. Nesse contexto também que nós temos também a questão do imperialismo, né, imperialismo dos países europeus, né, também, né, e que essa fase de industrialização ela acabou se espalhando para os países também, né, como a Bélgica, a Alemanha, né, como também saiu para outros países, né? Os Estados Unidos participou desse processo e nós temos aqui também a participação do Japão. As principais inovações tecnológicas, né? Nós temos aqui o aço, né? O aço nesse período começa, através de novos desenvolvimentos, acaba superando, né, a produção do ferro, né? Aproveitamento da energia elétrica, dos combustíveis petrolíferos, a invenção do motor, a combustível, né? Da locomotiva elétrica e do desenvolvimento dos produtos químicos. Nós temos aqui a relação com o imperialismo, né? A segunda revolução industrial tem uma grande relação também com a questão do imperialismo, né? Para a obtenção aqui de matérias-primas, mercados, também consumidores, né? E consequência da segunda revolução industrial, nós temos que produtos passaram a ser feitos em menos tempo, né? Migrações das áreas urbanas, a gente já falou, né? As fábricas agora regulavam o tempo, né? Sendo as características. E aqui não ficou faltando a terceira revolução industrial, né? Isso aqui foi tanto a segunda e a terceira, eu estou fazendo esse acréscimo, né? É um acréscimo que eu estou fazendo, né? Ainda vou falar das teorias, né? Que vão surgir com a revolução industrial, né? A partir da segunda revolução industrial, que isso aí vai ficar para a próxima aula, né? Conhecida como revolução técnico-científica, né? Na terceira revolução industrial a gente tem uma aproximação muito grande entre a ciência e a produção, né? A tecnologia, né? A proximidade se torna muito grande, né? Não que os outros não tinham tecnologia, cara, que havia tecnologia conforme cada período, conforme a sua época, né? Mas a aproximação com relação à tecnologia da terceira revolução industrial se tornou muito grande, né? Então é por isso que ela é conhecida como Revolução Técnico-Científica também, né? Ocorreu na segunda metade do século XX, né? Após o término da Segunda Guerra Mundial, né? Várias tecnologias de guerra que surgiram, somente durante a Guerra Fria, vão ser utilizadas propriamente nesse contexto.
Diversas inovações tecnológicas marcaram esse período, né? Como por exemplo, no setor farmacêutico, químico, aéreo, né? Aéreo nós temos o surgimento do avião a jato, né? Que vai surgir, né? Primeiro avião a jato, né? A ser usado em guerra, né? Usado, né? Operacional, vamos dizer assim, né? Usado efetivamente, vai surgir, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, né? Que é o ME-262, por exemplo, né? No ramo da comunicação, da informação, né? A própria questão da comunicação e da informação, da comunicação, né? Da internet, a gente pode citar o exemplo da invenção do computador, da internet, vão surgir durante o contexto da Guerra Fria, né? Que é provavelmente para facilitar a transação de dados, né? De um lugar para o outro, né? Passagem, né? E nós temos aqui inovações na agricultura, né? Nós temos aqui questão dos fertilizantes, defensivos agrícolas, né? E máquinas agrícolas, né? Isso vai aumentar rapidamente a produção, né? Utilizando essas máquinas. Nós temos aqui a consolidação do modelo fordista de produção, né? Caracterizado aqui pela produção em grande quantidade e pelo incentivo ao consumo também, né? O que é esse modelo fordismo, né? Você fazia uma espécie de esteira e você ia passando a produção, né? E cada pessoa ia fazendo sua parte, né? Conforme a esteira ia rodando, iria passando. Se eu tivesse no ano presencial, né? Eu mostraria um videozinho para vocês terem uma ideia de como é que é mais ou menos esse sistema, né? Na América Latina, né? Nós temos aqui a instalação de empresas multinacionais, né? Por exemplo, multinacionais vão começar a se instalar na América Latina. Isso vai ser importante porque vai dar o quê? Vai dar um período de desenvolvimentismo, né? Com relação na América Latina, né? Com várias indústrias. E vai fazer com que vários países participem do DIT, né? Que é a DIT? Divisão Internacional do Trabalho, né? Divisão de trabalho que existe entre os países, né? Por exemplo, um país fornece produtos, né? E o outro vamos dizer, matéria-prima e o outro, né, transforma a matéria em produto e depois volta àquele país, né. Será mais ou menos essa relação de divisão de trabalho. Vamos dizer, o Brasil fornece madeira, né, para os Estados Unidos pega a madeira, transforma a madeira em mesa, depois aí os Estados Unidos pega a mesa e vende para o Brasil, né. Seria mais ou menos esse tipo de relação, né. A instalação dessas multinacionais foi fundamental para a entrada de alguns países na nova DIT, né, que é a nova DIT porque que estava enquadrada dentro dos padrões da nova Revolução Industrial, né? Nova DIT. Né? Como exemplo, Brasil e Argentina. Na década de 1970, né, o Japão adquiriu grande relevância no cenário internacional. Né? O Japão começa a desenvolver bastante. Né? Depois da Segunda Guerra Mundial, o Japão ele sai derrotado da Segunda Guerra Mundial, mas ele acaba adquirindo uma grande relevância, né? Até por ajuda do próprio Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos, para conter o avanço do comunismo, né? Vai financiar simplesmente a industrialização do Japão, né? Que é um contexto da Guerra Fria, né? A terceira revolução industrial ela tem grande, vamos dizer assim, participação, né? Desse contexto da questão da Guerra Fria também. O capitalismo industrial expandiu-se, né? Geograficamente em direção ao Oriente, né? Como por exemplo Hong Kong, Coreia do Sul, Singapura, Taiwan, que depois vão formar o que a gente conhecemos hoje como tigres asiáticos, né? E nós temos que o Japão teve início o chamado modelo toyotismo. O que é o modelo toyotismo? É uma forma de você produzir e economizar bastante, né? Então você produzia aquilo que era necessário para vender, né? Você fazia a produção baseado conforme os pedidos, né, que se tinha, né? Então era uma forma de você evitar gastos. Então você tinha, né, diferente do Fordismo, nesse modelo você tinha o especialista, aquele cara que entendia da produção e tudo, e conforme os pedidos iam surgindo, ele iria montando, né? E isso era uma forma de fazer gastar menos, né, com relação à produção. E até a revolução industrial hoje, né? Nós temos aqui o uso crescente de tecnologias de produção, né? Desenvolvimento da robótica, das tecnologias de comunicação e informação, né? Da biotecnologia e da química fina, né? Nós temos aqui também a intensificação da globalização, que a gente conhece muito interessante, né? A questão da globalização, que pegaria até uma aula, né? Que seria a integração que nós temos da comunicação, das tecnologias, da produção que nós temos hoje, né? Hoje você consegue ao vivo ver uma notícia que aconteceu no Japão, né? O cara pode estar lá do Japão falando ao vivo hoje, graças à intensificação da globalização, da questão das tecnologias de informação que nós temos hoje, né? Nós temos aqui a ampliação do comércio nacional, né? O comércio ele se amplia, internacional se amplia enormemente também, né? Você acaba tendo produtos, né, que não são originários do país, né? Você consegue adquirir produtos
de outros países facilmente, né? Graças a essa ampliação e integração do comércio, né, que existe hoje, né? Consequentemente da questão do desenvolvimento das tecnologias, né, de transporte, de informação, né, de comunicação. Nós temos aqui a intensificação das trocas sociais e culturais. É o que acontece, né? Eu gosto de citar exemplo por menino, quando eu estou dando aula disso. Por exemplo, você mora nos Estados Unidos, você não mora no Brasil, quer dizer, você mora no Brasil, Estados Unidos. Mas, apesar de você morar no Brasil, você conhece alguma coisa dos Estados Unidos, né? Graças ao quê? Graças aos filmes, aos desenhos, né? Ou você sabe alguma coisa em inglês, né? Alguma palavra em inglês, todo mundo conhece alguma palavra em inglês, né? Então isso seria a questão das trocas sociais e culturais, né, que existe. No nosso caso, né, nós recebemos uma influência muito grande dos Estados Unidos, né? Então todo mundo aqui conhece. Às vezes você conhece até um bairro dos Estados Unidos, né? Você mora no Brasil, aí você conhece um bairro, alguma coisa sobre a história dos Estados Unidos, mesmo você nunca tendo estudado. Nós temos aqui a distribuição desigual da tecnologia, né? É claro que a tecnologia não ficou em todos os países, né? Na verdade, todos os países eles conseguem adquirir tecnologia, mas há aqueles países que são os polos, né, do desenvolvimento tecnológico, né? E é claro que esses países são os países mais importantes, que investem muito em tecnologia, em educação, né? E contra aqueles outros, né, que são mais periféricos em relação à tecnologia, né? Que não investe tanto em educação, em tecnologia, né? Daí seria, então, a questão. A gente vê que essa relação à tecnologia, que os países eles protegem muito essa tecnologia, né? Existem até regras internacionais, né? Propriamente para os países não copiar suas tecnologias. Eles têm regras, né? E tem punições, né? Com relação a isso daí também. Então acho que por enquanto a gente ficaria. Então a gente ficaria por enquanto por aqui e depois a gente continuaria mais um pouco sobre esse assunto. Até a próxima.